Fala galera, tudo beleza? Eu sou o professor William Dornella, tô aqui no Gran Cursos Online diretamente para poder te ajudar a se tornar servidor público. Isso mesmo, olha só, nós aqui do Gran Cursos Online, nós sabemos o caminho mais curto. Então, segue as nossas dicas, siga as nossas dicas, pegue todas as dicas aqui, anote. Porque olha só, às vezes o conteúdo ele é muito amplo, mas a gente vai dar uma resumida, a gente vai direto ao ponto, a gente fala, ó, presta atenção nesse macete. Isso é o que as bancas elas mais gostam de cobrar. Por que eu falei isso agora? Porque quando eu estava preparando essa aula aqui, eu lembrei de 3 coisas que as provas gostam de cobrar sobre esses assuntos aqui. É o que mais você vê nas questões. E a gente vai conversar sobre elas, tá bom? Bom, o tópico da nossa aula é a tecnologia de informação e comunicação, ou as famosas TICs. O que são as TICs, professor? As tecnologias de informação e comunicação. As famosas TICs, e aí você pode encontrar aí com diversos nomes nas provas, como novas mídias, como recursos didáticos tecnológicos, ferramentas de comunicação, enfim, pode encontrar outros nomes ali, mas você vai lembrar sempre que a gente está falando disso. A gente está falando da inserção das tecnologias de informação e comunicação no processo educacional. Professor, como é que se dá essa inserção aí? Será que isso é bom ou isso é ruim? Vamos pensar assim, ó. Bom, nós temos o processo ensino-aprendizagem. A gente tem aí o processo em que o professor ensina e o aluno aprende, na verdade? A gente tem esse processo ensino-aprendizagem que é relevante, que é muito importante e que é a função precípua da escola, levar as aprendizagens. Só que o mundo que a gente está hoje é um mundo altamente globalizado. Um mundo hoje muito interdisciplinar, pautado aí por várias ações. E esse mundo globalizado, ele é sobretudo muito tecnológico. Professor, e como é que funciona essa tecnologia aí por meio dessa propagação? Aí é que tá. O processo ensino-aprendizagem, será que cabe a inserção de tecnologias do processo ensino-aprendizagem? Hoje, todo mundo não para de mexer no celular o tempo todo. Você tá lá, você pega seu celular. E aí você, o tempo inteiro ali, tá se comunicando, tá pesquisando, tá estudando, né, que é o caso de vocês, no celular, tá o tempo inteiro com o celular na mão. Quando o aluno ele chega na sala de aula, o professor fala assim, ó, ops, não usa o celular aqui não. Aqui você não vai usar celular, porque o celular ele não auxilia na aprendizagem. Aí esse professor ele fala assim, ó, o que ajuda na aprendizagem é quando você copia o que eu tô colocando aqui no quadro, porque o pó que sai do giz assim, ó, e entra na sua narina é que faz você aprender de verdade. Não é? Tem professor que ainda acredita nesse mito e não é verdade. Gente, hoje a educação ela não pode se separar da tecnologia. Muito pelo contrário, eu preciso incorporar a tecnologia para dentro da educação. Antes a gente falava assim, o aluno não pode usar o celular na aula mesmo não. Hoje, o grande desafio é o professor fazer com que o aluno use o celular dentro da sala de aula para uma finalidade pedagógica. O professor conseguir relacionar a tecnologia com a educação. Esse é o grande desafio e é o grande sentido das tecnologias de informação e comunicação. É consenso que a gente deve inserir as tecnologias, porque hoje o mundo ele exige isso, o mundo ele é tecnológico. Então, isso é consenso. Mas é preciso que a gente propague também essas ideias e que a gente propague também essas vertentes pautadas sobre como isso deve ser inserido. Será que eu posso inserir de qualquer jeito? Não, de forma alguma. Então a primeira coisa que as provas gostam de cobrar é isso aí. Dá uma olhada na tela aí, ó, no tema da nossa aula, tecnologia de informação e comunicação. As famosas e as famigeradas TICs. TICs, ó, tecnologia de informação e comunicação. Fiquem espertos aí sobre essas vertentes. As TICs sendo propagadas, então, como algo essencial para que você possa acertar aí as questões na hora da sua prova. Vamos aí quando a gente fala sobre TIC, a primeira coisa. O que são as tecnologias de informação e comunicação? Olha essa palavra aqui, ó. Conjunto. Conjunto de recursos tecnológicos integrados entre si que auxiliam a comunicação de informação. Não há que se limitar à tecnologia de informação e comunicação, ela é só o celular, ela é só o data show. Não, a tecnologia de informação e comunicação, ela é tudo. Ela é o conjunto de ferramentas, ela é o conjunto de recursos tecnológicos, é quando a gente consegue juntar todas essas ações. É assim que se fundamentam os nossos recursos tecnológicos para que isso possa se pautar, para que isso possa auxiliar a nossa comunicação. Fiquem espertos, então, para que assim a gente possa propagar essa ideia e para que assim a gente possa perceber um sentido real para essas características.
Gente, lá atrás a gente não tinha, por exemplo, o celular com internet. Lembra? A tecnologia que a gente usava ali era o disquete, por exemplo, não é verdade? Aí, ó, o professor ele usava a tecnologia, era o mimeógrafo, para ele poder rodar o material ali pro aluno. Então, a cada momento que passa, as tecnologias elas vão modificando o processo ligado à educação. Por isso, quando eu falo de TICs, eu estou falando de todas elas. Eu não vou limitar uma só coisa, não. A lousa digital, um pincel, tudo isso vai fazer parte desse conjunto integrado, porque é tudo junto, de ferramentas e mecanismos que são utilizados. A primeira pergunta que a sua prova vai fazer é se eu devo ou não inserir as tecnologias no processo de ensino-aprendizagem. E a resposta não é sim nem não, a resposta é claro, né? Sim, eu devo inserir. Só que tem um porém. Gente, eu não posso inserir só por inserir. Ah, insere aí essa tecnologia só para falar que tem, só para cumprir tabela. Não! A inserção das tecnologias de informação e comunicação, elas devem ser inserções coerentes com o nosso processo. E o que é isso, professor? Inserções coerentes dentro do nosso processo. A inserção das tecnologias de informação e comunicação, elas devem estar de acordo com o processo. Gente, isso implica dizer a seguinte ideia. Vamos imaginar que uma escola comprou um data show. Aí eu, professor, vou dar aula e falo bem assim, ah, você quer saber? Já que a escola comprou o data show, vou fazer isso aqui, ó. Eu vou usar o data show aqui na minha sala. E aí é legal, né? O aluno ele vai falar, nossa, ao invés dele imaginar aquilo que o professor estava dando aula, eu vou conseguir mostrar um vídeo, uma música, vai se tornar mais atrativo. Mas o que acontece? De repente eu vou dar aula de uma coisa que não tem nada a ver com isso. Eu vou dar uma aula que eu não necessitaria ali de data show. E aí eu uso o data show só para poder mostrar que a minha aula é tecnológica. Vai fazer sentido essa inserção? Não, né? Por isso a inserção, ela deve se dar no processo de ensino-aprendizagem de forma coerente com o processo, beleza? Eu só vou inserir as tecnologias de informação e comunicação se as tecnologias de informação e comunicação, elas forem contribuir. Caso contrário, elas vão deixar o processo de ensino-aprendizagem mais caro e despretensioso. Não é isso que eu quero buscar. O que é um processo mais caro e despretensioso? Um processo mais caro e despretensioso é aquele processo que, ó, que não faz sentido nenhum, que eu estou inserindo a tecnologia só por inserir. Não é isso que eu quero buscar. Eu quero buscar um processo que efetivamente esteja ligado a essas ações. Beleza? Dá uma olhada na tela aí, ó. Outro conceito que a gente vem ter para as TICs. Bom, as tecnologias de informação e comunicação, conhecidas como TICs, olha o tanto delas aí, gente, olha só, que vem buscar aí a globalização do mundo. Elas são os recursos utilizados para que a gente possa alcançar aí, olha só, melhor um objetivo comum, que dentro da escola está ligado ao processo de ensino-aprendizagem. Os alunos que estão lá, criaram um grupo no WhatsApp, para eles fazerem uma outra coisa que não tem a ver com o processo de ensino-aprendizagem, isso aí eu não vou considerar como TICs dentro do processo de educação, não. Mas se eu crio um grupo no WhatsApp para eu poder mandar questões, para eu poder tirar dúvidas, para integrar ali a turma, isso vai favorecer o processo de ensino-aprendizagem. Então lembrem-se, as tecnologias de informação e comunicação, elas devem estar ligadas ao processo de ensino-aprendizagem. Gente, as tecnologias, elas nascem para que elas possam dar conforto, segurança e também mais comodidade para o ser humano, não é verdade? Ao invés de você ter que levantar para ir lá, ligar a sua televisão, você só vai lá e faz. Então no aplicativo do celular você consegue fazer tudo, né? Então as tecnologias elas servem para isso, para dar comodidade, segurança, conforto para o ser humano. Elas não nascem já para a educação, não. Por isso eu preciso pegar a tecnologia e adaptar para a educação. Gente, o celular, por exemplo. O celular, ele pode ser um limão ou ele pode ser uma limonada dentro da sala de aula. Isso vai depender do professor. Eu posso ter aquele professor que vai chegar para o aluno e falar assim, ó, vocês não vão usar celular de jeito nenhum. Sabe por quê? Porque o celular ele não auxilia na aprendizagem, não. O celular dispersa o aluno. Ao invés de ficar pesquisando o que eu estou pedindo, vocês vão ficar falando aí nas redes sociais. Não. Vamos usar celular, não. Olha aí, o professor ele tá vendo vendo o celular como limão. Já aquele professor fala assim, ah, vocês gostam muito de usar celular? Então vamos baixar o aplicativo e tal? Esse aplicativo, ele é um aplicativo bem legal, porque ele tá ligado ao entretenimento, mas ele é educativo. E hoje na nossa aula a gente vai começar utilizando ele aí. Todo mundo baixa, tá aqui no site, olha a plataforma e tal, e tudo. Pesquisem aí pra mim tal informação. Agora vamos fazer tal coisa. Olha aí,
como o mesmo instrumento que é o celular, ele pode ser visto como um limão ou uma limonada. Vai depender aí do docente, vai depender do professor. Como ele enxerga essas ações, beleza? E o que se espera do professor, então, é que ele faça efetivamente essa segunda perspectiva que eu estou colocando para vocês. É que o professor olhe para esse instrumento, que é o celular, olhe para esse instrumento que é, então, o data show, a internet ou qualquer que seja a tecnologia e saiba incorporar de forma positiva no processo de ensino-aprendizagem. Por isso, dá uma olhada aí, ó. Tem aqui o computador que está ligando várias pessoas. Uma outra pessoa que tem outro computador, a pessoa que está ali do outro lado do mundo, quem está aqui tendo uma aula presencial, um robô, estão assistindo televisão, está na biblioteca. Essa integração, essa globalização ao qual é um caminho sem volta, né? Não tem como falar que o mundo vai regredir disso aí. Não, a tecnologia de informação e comunicação, ela propaga pra gente essa vertente. O que mais, professor, que a gente tem? As TICs, elas se referem à pluralidade de tecnologia da informação e comunicação, ou seja, os equipamentos, os instrumentos e as funções que permitem criar, recriar, armazenar, receber, enviar e capturar informações do nosso meio. As tecnologias de informação e comunicação, elas permitem isso aqui tudo, ó. Eu posso criar informação, eu posso recriar, eu posso armazenar, eu posso receber, posso enviar, posso capturar, posso fazer tudo dentro desse meio. É isso que as tecnologias de informação e comunicação, elas devem propagar por meio dessa vertente. Gente, aqui eu vou colocar uma palavra que a sua prova pode cobrar também, ó. É a ideia de colaboração. Hoje, a tecnologia de informação e comunicação, ela faz com que o nosso aluno, ela faz com que o nosso estudante, ele seja ativo, com que ele possa colaborar. Olha só, um exemplo. Se você parar para poder lembrar, e aí, como é que você fazia trabalho antigamente? O professor passava um trabalho, aí você tinha que ir lá para a biblioteca, para você buscar a enciclopédia. Lembra? Aí você marcava uma hora, ia lá na biblioteca, falava, agora eu vou lá, pegava a enciclopédia, aquele livro todo fragmentado, né? E tinha uma briga, porque o professor passava o mesmo trabalho para todo mundo, então quando você chegava um outro grupo, já estava com a enciclopédia, você tinha que correr. Tinha que pegar lá a enciclopédia e você ia copiando, tudo estava na enciclopédia. Aquela informação desatualizada, descontextualizada, e você copiava. O professor só aceitava aquilo. Você lia aquilo e você, ó, não aprendia nada, você só copiava. Não era assim que acontecia? As tecnologias de informação e comunicação, elas proporcionam pra gente essa ideia colaborativa. Agora o aluno, ao invés de só receber informação, ele consegue recriar. Lá hoje, por exemplo, nos blogs, você vai lá e você comenta ali na hora. O autor ele vai e busca aquela informação, replica, responde, ou ele vai lá e reconstrói o texto dele. A internet ela proporciona com que todo mundo não seja só um recebedor de conteúdo, mas um produtor de conteúdo. Se o mundo lá fora é assim, a escola ela pode exigir que o aluno só receba passivamente o conteúdo? Não, o mundo lá fora tem que, a escola também vai ter que considerar que o aluno, que o nosso estudante, ele siga essa vertente, que o nosso estudante ele esteja imbuído também dessa transformação e desses processos ligados então a esse procedimento ativo em que o aluno ele deve propagar esse conhecimento, tá bom? Olha o que mais nós temos aí, ó. As tecnologias da informação e da comunicação, elas são então, como a gente colocou aí, esses recursos tecnológicos. Qual é o objetivo comum? O objetivo comum está ligado ao processo ensino-aprendizagem, porque eu estou falando de uma escola, e a escola ela não pode abrir mão de jeito nenhum da sua função precípua, que é fazer o aluno aprender, tá bom? O que mais nós temos aí? Bom, vamos ao conceito de tecnologia, que a sua prova ela pode também versar sobre isso aí. O que propriamente vem ser considerado aí o conceito de tecnologia? Bom, a tecnologia ela é um produto da ciência e também da engenharia que envolve um conjunto de instrumentos, de métodos e de técnicas que visam a resolução de problemas. Ela é a aplicação prática do conhecimento científico em diversas áreas de pesquisa. A palavra tecnologia tem da origem grega lá, tech, que significa técnica, arte, ofício, juntamente com o sufixo logia, que é o estudo. Ou seja, é o estudo da arte, é o estudo da técnica, do ofício, para que a gente possa aprimorar essas vertentes. Gente, quando a gente fala da tecnologia de informação e comunicação, acontece muito isso, né? De se falar o seguinte, a tecnologia, ela está todo o tempo sendo revista, para que a gente possa propagar mais ideias e para que a gente possa otimizar. A ideia do mundo é que hoje você consiga fazer mais coisas
numa velocidade mais rápida e gastando menos tempo. A tecnologia ela vai buscar essa vertente aí. E a tecnologia ela é muito importante, ela é muito recorrente dentro desse processo, quando, sobretudo, a gente vem falar das tecnologias de informação e comunicação pautadas pelo papel do professor. Antigamente, o professor ele era tido como o detentor do conhecimento. O que é isso, professor? O professor detentor do conhecimento. Ué, eu sou o professor e eu tenho conhecimento. Você, aluno, você não sabe de nada. Então, tudo que eu falo é verdade. A você, aluno, cabe apenas me ouvir passivamente e você não vai ser crítico nem questionador. Era assim que acontecia. Hoje, com a tecnologia, gente, você pode ir para a sala de aula já sabendo tudo. Você pode ter uma informação até mais atualizada que o professor. Às vezes o professor preparou aquela aula, ele vai trazer um dado, ele traz o dado do ano passado. Só que ontem saiu uma pesquisa mais atualizada e você leu aquilo e o professor ainda não leu e você vai poder contribuir isso ali na aula. Olha como a tecnologia ela faz com que o aluno ele saia daquele papel passivo e acrítico para um colaborador dentro dessa ideia. Por isso a gente fala que o professor não vai mais ser o detentor, mas sim o mediador do conhecimento. Beleza? Mediador. Bom, as provas gostam muito de perguntar, e eu disse para vocês que eram 3 coisas, né? A primeira é se eu devo inserir ou não as tecnologias. Sim, mas de forma adequada ao processo de ensino-aprendizagem. E a segunda que as provas amam perguntar é quando a gente vem falar sobre o papel do professor. Será que o professor ele vai sumir ou então ele vai ser substituído pelas tecnologias de informação e comunicação? E aí? O professor vai ou não vai sumir? Vai ou não vai ser substituído? Gente, a resposta é que não, de jeito nenhum. O professor não vai ser substituído. Imagina um dia eu não tô mais aqui, vai ser um holograma dando aula para vocês, inteligência artificial. Não, gente, isso não vai acontecer. Essa relação humana, processual, ela acontece não por meio de máquinas, beleza? O que vai acontecer? As tecnologias, elas não fazem o professor sumir, o professor substituir, mas elas fazem com que o professor repense as suas atividades dentro do processo. Eu não posso mais ser um professor que eu vou manter aquelas velhas práticas. Não, não posso não. E que várias práticas são essas, professor? Ué, aquele professor que simplesmente acredita ainda, como a gente falou lá no início da aula, que ele tem que gastar uma aula inteira copiando no quadro, o aluno vai ficar aquela aula toda copiando, e só na próxima é que ele vai explicar. Não, eu posso trazer esse texto no data show, posso trazer impresso, posso mandar para vocês no grupo do WhatsApp. Isso me faz minha aula ser mais veloz, mais rápida, mais prática. Ou seja, as tecnologias, elas não substituem o professor. As tecnologias, elas até vão fazer o professor ser substituído, mas não é pela própria tecnologia. Esse professor que não se adequa, ele vai ser substituído por um outro professor. Por um outro professor mais contextualizado, por um outro professor mais dinâmico, por um outro professor mais integrado a esse âmbito de tecnologia. Beleza? Por isso, então, lembre-se, o professor não vai ser substituído. O que deve ser substituído são as suas velhas práticas transmissivas e reprodutivas. Dá uma olhada aí no sentido de educação. O que é educação dentro dessas tecnologias? Olha aí, ó. A educação ela sempre vai estar ligada à instrução, à polidez e ao disciplinamento. No seu sentido mais amplo, educação significa o meio em que os hábitos, os costumes e os valores de uma comunidade são transferidos de uma geração para a geração seguinte. A educação ela vai se formando através de situações presenciadas e experiências vividas por cada aluno ao longo da vida. O conceito de educação engloba o nível de cortesia, de delicadeza, de civilidade demonstrada por um indivíduo e sua capacidade de socialização. No sentido técnico, a educação é um processo contínuo de desenvolvimento das faculdades físicas, intelectuais, morais do ser humano, a fim de melhor se integrar na sociedade ou no seu próprio grupo. O que significa isso, professor? Um sentido técnico. Lembra que a gente acabou de falar que tecnologia é o estudo da técnica? E a educação ela pode ser vista como uma técnica também. Ou seja, é aí que está a junção entre tecnologia e educação. É a ideia, então, de proporcionar, de levar para o estudante uma técnica cada vez mais aperfeiçoada, uma técnica mais contextualizada, mais real e mais propícia para que essas ações elas possam se desenvolver.
Por isso é necessário a gente juntar, então, tecnologia e educação. O que você acha da gente pegar a tecnologia, que é a internet, é a globalização, é a informação real, contextualizada, é a participação, é a colaboração com a educação, que é esse sentido ligado aí ao ensino. O que você acha da gente juntar os dois? Dá uma olhada na tela aí, ó. Quando eu junto a educação e a tecnologia, acontece isso, ó. Em um mundo cada vez mais conectado, é inevitável a relação entre tecnologia e educação esteja cada vez mais próxima. E além disso, com muitas vantagens em relação à melhoria do desempenho dos docentes e também dos discentes dos nossos alunos. A propagação, quando a gente vem pensar sobre as tecnologias de informação e comunicação, é justamente isso. Gente, o mundo hoje, ele tá ou não tá mais tecnológico? Extremamente tecnológico, né? O mundo é muito tecnológico, mas é muito tecnológico. E não tem para onde correr, né? Hoje o mundo só caminha assim, ó, não tem mais como a gente voltar. Então, olha o que acontece. O campo da economia, a economia ela se globaliza o tempo todo, né? A gente tinha lá a Bovespa, você tinha que ligar, tinha que estar presencial num lugar para você conseguir ver a taxa de câmbio, de variação, investimento das bolsas. Hoje não, hoje é tudo na internet, online, ali rapidinho. Ó, aconteceu, trocou um presidente lá do outro país e a gente fica sabendo na mesma hora. O campo da política, a economia, a saúde, todas as áreas do mundo são globalizadas. Por que a escola vai ficar para trás? Por que a educação ela não vai se integrar? A educação precisa sim. E essa globalização na educação, ela vai se dar por meio da tecnologia da educação. Ou seja, eu juntar a tecnologia, todas essas ferramentas, esse aparato técnico, para que eu possa levar a essas considerações pautadas sobre a nossa educação. Dá uma olhada aí, olha só, como é que acontece a educação. A tecnologia na educação sempre esteve presente na informação deles, de auxílio no processo tanto de aprendizagem quanto de ensino. Desde os aparelhos mais rudimentares, como o ábaco, também aos computadores pessoais. Professor, isso aqui também é tecnologia? Sim. Não é uma técnica? Não é um método? Não é uma arte, um ofício, um saber? É também uma tecnologia. Hoje não é a tecnologia de ponta, né? Mas é uma tecnologia que já fez muita história, já fez muita gente aprender. Então, quando a gente vem falar sobre esses sentidos tecnológicos, é importante você propagar essa vertente aqui, de que a tecnologia, então, ela sempre existiu. Às vezes, não da forma como a gente tem hoje, com toda essa disseminação de informação, essa globalização e esses dados tão contextualizados e relevantes. A ideia, então, é a gente propagar sentido prático dentro de cada uma dessas ideias relevantes dentro desse processo, tá bom? Dá uma olhada na tela aí, ó, no que mais nós temos quando a gente vem falar, então, das tecnologias dentro desse processo, que é quando a gente vem pensar sobre essa vertente aqui, ó. Libânio. O que Libânio vem falar pra gente sobre essa ideia? O uso dessas tecnologias vem como facilitador do processo ensino-aprendizagem, fazendo com que o professor ele utilize dessas tecnologias para que haja uma transformação ao apresentar os conteúdos com diversidade, tirando as práticas tradicionais tão existentes ainda nos dias de hoje, assim promovendo uma aprendizagem mais agradável e significativa. Gente, quando perguntam assim, ó, quais são as vantagens da tecnologia de informação e comunicação, das TICs? O que eu ganho aí quando eu falo das tecnologias de informação e comunicação? A primeira delas é quando eu já falo isso aqui, ó. As tecnologias de informação e comunicação, elas deixam a aprendizagem mais agradável e mais significativa. O que é isso, professor, mais agradável e significativa? Se torna mais contextualizada, mais real. O indivíduo ele consegue aprender dentro do seu contexto, dentro da sua realidade. Olha o professor que vai dar aula de geografia, de história, por exemplo. Tá dando lá uma aula de geografia, de história, e ao invés dele falar sobre um país, sobre uma cidade, sobre uma obra, o professor que tá dando aula de arte, ele tá falando sobre um pintor, por exemplo, ao invés de falar disso, só falar e o aluno imaginar como é que será a Mona Lisa. Ele pega lá no livro e aquela imagem muitas vezes ali embaçada, o professor ele consegue colocar um vídeo ali no Data Show, ó, ele mostra o próprio Museu do Louvre. Olha, quando você chega assim, olha o impacto que as pessoas têm, olha como é que era antigamente. E olha só, isso deixa a aula mais agradável e mais significativa. Esse é um dos grandes ganhos. E Libânio ele fala isso, que o professor ele deve, então, utilizar de forma que transforme e de forma que
facilite essas ações dentro do processo. É assim que a gente deve propagar esse sentido pensado sobre as tecnologias de informação e também de comunicação, tá bom? Gente, as tecnologias de informação e comunicação, como nós falamos, elas estão diretamente relacionadas ao processo de ensino-aprendizagem. Tem que estar ligado à escola. Se não estiver ligado à escola, se não estiver ligado à nossa função principal, que é a aprendizagem, não vai fazer sentido. Então dá uma olhada aí, ó, quando eu venho falar sobre o processo de ensino-aprendizagem. Bom, quando a gente fala do processo de ensino-aprendizagem, é importante a gente entender que existem os componentes do processo de ensino-aprendizagem. E professor, quais que são os componentes do processo de ensino-aprendizagem? Ah, nós temos vários componentes do processo de ensino-aprendizagem, viu? Bom, por componentes, nós vamos entender isso aqui, ó. Eu tenho os objetivos, eu tenho os conteúdos, eu tenho os métodos, eu tenho a avaliação. Vou colocar esses 4 aqui, mas alguns autores podem destrinchar melhor isso aqui, tá bom? Mas eu vou explicar para vocês aqui como é que vai funcionar e o que as tecnologias têm a ver com tudo isso. Por objetivo, a gente vai entender que o objetivo é a finalidade da educação. O objetivo é a finalidade. E aí eu tenho 2 objetivos. Eu tenho os objetivos gerais e eu tenho os objetivos específicos. Essas são as 2 finalidades, beleza? Conteúdo. Conteúdo é o que eu vou ensinar. Ou seja, é propriamente a matéria, o conteúdo. Aqui a gente fala de seleção de conteúdo, obedecendo aí alguns critérios. Gente, a primeira coisa que eu faço no meu processo de ensino-aprendizagem é a definição dos objetivos. Depois eu vou lá e faço a seleção de conteúdos. Aí eu vou ter que escolher o meu método. O método é o como eu vou ensinar. Exatamente, ó. E aí, gente, existem diversos métodos dentro desse processo, viu? E quais que são, professor? Esses métodos que precisam ser associados quando a gente vem pensar sobre as tecnologias de informação e também de comunicação. Os métodos, eles vão se dividir, quando eu falo assim, qual método que eu vou utilizar? Aí eu já vou pensar nos meios. Exatamente, ó. Se eu falar, eu vou usar hoje um método X, aí eu vou falar, quais que são os meios? Quais que são as ferramentas que eu vou utilizar nesse processo? E é aqui que moram as tecnologias de informação e comunicação. Sempre, então, eu devo optar por métodos em que eu vou utilizar e que eu vou otimizar as tecnologias de informação e comunicação. Algumas provas podem falar assim, ó. As tecnologias de informação e comunicação, elas podem ser tidas como meios, certinho? Podem ser tidas como ferramentas? Também. Elas podem ser tidas como recursos didáticos? Também. As tecnologias de informação e comunicação, elas podem ser entendidas como qualquer uma dessas ações dentro do processo. E a avaliação? A avaliação, ela é o acompanhamento. A avaliação, ela é um feedback, ela é um retorno para eu poder saber se o meu objetivo foi alcançado ou não, se o conteúdo que eu selecionei era apropriado ou não, se o método que eu utilizei, ele era adequado, ele era bom ou não, ou se até a própria tecnologia que a gente inseriu dentro daquela aula, dentro daquela proposta, ela estava de acordo com o meu objetivo ou não. É assim que eu venho pensar no processo de ensino-aprendizagem. O processo de ensino-aprendizagem, então, ele tem os seus componentes. E por componentes, então, eu tenho objetivos, conteúdos, métodos e avaliação. Objetivo, conteúdo, método e avaliação. E dentro de método, eu tenho o meu como. Como eu vou fazer isso aí? E esse como, ele é pautado aí pelas ferramentas, pelos meios e pelas tecnologias. As tecnologias, elas sempre devem estar associadas e ligadas aos nossos objetivos e também aos conteúdos. Dá uma olhada aqui, ó. Existe uma relação indissociável aqui, ó. Uma relação indissociável, é inseparável. O objetivo, ele não se separa do conteúdo, que não se separa do método. Tudo isso aqui é inseparável, ó. Vou fazer um coração, ó, porque eu sempre falo que eles vivem um triângulo amoroso. E, gente, e se eu falei pra vocês que as TICs estão ligadas aos métodos, porque elas são recursos, não há o que se falar então, né? São recursos, não há o que se falar então sobre essa vertente, né? Os recursos, eles são essenciais
dentro dessa prática para que assim a gente possa propagar essas ideias e fundamentar essas ações de tal forma que isso faça sentido, tá bom? Então, fiquem espertos sobre a relevância de cada um desses componentes: objetivo, conteúdo e método. E se alguém te perguntar, as TICs fazem parte dos componentes do processo de ensino-aprendizagem? Sim, enquanto meios, e os meios estão dentro dos métodos, tá bom? Gente, no próximo bloco, a gente vai falar mais um pouco de tecnologia de informação e comunicação. Eu disse para vocês que as provas gostam de 3 perguntas. A primeira delas, eu devo ou não devo adequar eu devo ou não devo inserir? Devo. Segunda, os professores serão substituídos? Não. E ainda falta mais uma pergunta que a gente vai fazer nas nossas aulas. Até o próximo bloco. Tchau, tchau.